Convoco a senhora secretária, vereadora Juliana Fraga, para fazer a verificação de presença. Todos os vereadores estão presentes, senhora presidente. A 14ª sessão ordinária, havendo um número legal sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaramos aberta a 14ª sessão ordinária, extraordinária, da sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Estamos suspensa para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra, vereador Valdir Alvarenga. Senhora presidente, gostaria de pedir a supressão de leitura do processo 11633/2013, de autoria do Poder Executivo, assim como também das emendas, né, supressão de leitura das emendas, e destaque para a emenda número 19, 21, 22 e emenda 39 e 41. Não, que você anotou. Com a palavra, vereador Valdir Alvarenga, para retomar o encaminhamento. Supressão da leitura também da emenda número 1, 2, 4 e 5, né? 5 e 6. Então vamos lá, 1, 2 e 5 e 6. Com destaque 19, 20, 21, 22, desse processo 11633. Em votação, esse encaminhamento desse processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Não há manifestação em contrário, senhora presidente. Então, aprovado esse encaminhamento. Questão de ordem, vereador Valdir Alvarenga. Continuando, senhora presidente, e supressão também de leitura do processo 11638, de autoria do Poder Executivo. Supressão das emendas, supressão da leitura das emendas e também destaque para a emenda 39 e emenda 41. Em votação, o pedido verbal do vereador Valdir Alvarenga. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Esse encaminhamento foi acordado com todos os partidos, acordo de liderança, registrar esse encaminhamento para votação em bloco das emendas.
Em votação, o processo 11633/2013, projeto de lei do Poder Executivo, projeto de lei complementar 49/2013, autoria Poder Executivo, altera a lei complementar 454, de 8 de dezembro de 2011, com suas alterações, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimento do Magistério Público Municipais, PCC, e da outras providências. Em votação, a emenda número 1 da doutora Ângela. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Três votos contrários, senhora presidente. Aprovado a emenda. Emenda número 2 da doutora Ângela. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Também com 3 votos contrários, senhora presidente. Aprovada. Emenda número 5 da doutora Ângela. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Em votação, a emenda número 5 da doutora Ângela. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 3 votos contrários. Emenda número 6 da doutora Ângela. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 3 votos contrários, senhora presidente. Emenda 19 da Comissão de Educação, vereadora Juliana e Ciborgue. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 3 votos contrários. Emenda 22, Comissão de Justiça. Aliás, emenda 21, Comissão de Justiça. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 3 votos contrários. Aprovada. Emenda 22, Comissão de Justiça. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 3 votos contrários. Eu gostaria de informar, senhores vereadores, que esse processo que nós acabamos de votar por acordo de liderança, ele ainda se encontra em prazo de emenda. Consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Não há manifestação em contrário, senhora presidente. Então, em votação, o processo. Em votação, as emendas de 7 a 14, Petite, Juvenil e Dulce Rita. Emenda 18, vereadores que são favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 3 votos favoráveis. Rejeitada a emenda. Em votação, o processo. Em votação, o processo 11633/2013, projeto de lei complementar 49/2013, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do Magistério Público. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 11636/2013, Poder Executivo. Autoriza a Prefeitura Municipal a outorgar a permissão de uso de 2 áreas de terras de domínio público municipal à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB,
Informo os senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto se abre em mão do prazo de emenda. Não há manifestação em contrário. Em votação, o processo 11636-2013, Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 11638-2013, Projeto de Lei Complementar 50/2013, autoria Poder Executivo. Informo os senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto se abre em mão do prazo de emenda. Não há manifestação em contrário, senhora presidente. Em condições de voto. Em votação, as emendas número 1. A emenda número 1 até a emenda... Em votação, as emendas do... acho que vou nominá-la do PSDB, mas a emenda do vereador Juvenil, vereadora Dulce Rita e Petiti, da 1 a 38, votação em bloco. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 3 votos favoráveis, senhora presidente. Rejeitada a emenda, as emendas. Emenda 39, emenda Macedo Bastos. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 3 votos contrários. Aprovada. Emenda 40 do PSDB. Emenda 40 do vereador Juvenil, vereadora Dulce Rita, vereador Petiti. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 3 votos favoráveis. Rejeitada a emenda. Emenda 41, de diversos vereadores. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 3 votos contrários. Não, é por unanimidade. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Retificado. Aprovada por unanimidade. Emenda 42, rejeitada regimentalmente. Em votação, o processo 11.638/2013, Projeto de Lei Complementar 50/2013, autoria Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 11.640/2013, Projeto de Lei 375/2013, Poder Executivo. Altera a Lei 420, de 8 de julho de 1992, que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos e da outras providências. Informo os senhores vereadores que esse processo encontra em prazo de emenda. Consulto se abre em mão do prazo de emenda. Não há manifestação em contrário. Em condições de votar, processo 11.000, em votação, o processo 11.640, Projeto de Lei 375 de 2013, Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 3 votos contrários. Aprovado o projeto. Processo 8484. Tá.
Processo. Justificativa de voto, desculpa, vereadora. Dulce Rita. E aí, companheiro. A bancada do PSDB está querendo, votou contra esse processo, porque toda vez que o funcionário público estiver afastado por mais de 15 dias, no projeto original da fundação do Instituto, era 60 dias para ele ir para o Instituto. Agora, com essa emenda, a partir do 16º dia, o funcionário já vai direto para o Instituto. Então, eu acho que o funcionário está perdendo o seu direito, por isso nós votamos contra. Vamos lá, então. Processo 11632/2013, PL 371/2013, Poder Executivo. Desafeta o imóvel de domínio público municipal e classifica como bem dominical e autoriza a Prefeitura a permutá-lo com a área da propriedade trunca, consultoria e da outras providências. Informo os senhores vereadores que esse processo encontra em prazo de emenda. Consulto os senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Então vota contra. Não há manifestação em contrário, senhor presidente. Em condições de votar, em votação, encaminhamento de votação, doutora Ângela. Senhora presidente, senhores vereadores, esse projeto trata de a permuta de uma área nobre no centro do Parque Industrial, perto do pronto-socorro de Clínicas Sul, por uma área dentro da alça do viaduto, com muito menos valor agregado, e essa já foi pauta de discussão o ano passado. Houve uma manifestação de diversos vereadores da época, manifestação da população, sendo contra essa votação, e o Parque Industrial, a comunidade do entorno, vai perder uma área muito importante, que é uma área pública, plana, perto de todas as avenidas, e por uma área dentro da alça do viaduto. A bancada do Partido dos Trabalhadores vai votar contrário a esse projeto. Bancada você, Ângela. Bancada você. A bancada. Eu, a Juliana e o Tonhão. Encaminhamento de votação, Dulce Rita. A bancada do PSDB também vai votar contra esse projeto, inclusive porque o laudo de avaliação desse projeto é de dia 20 de novembro de 2011. Isso é um absurdo. Tinha que ter pelo menos o laudo de avaliação ter sido atualizado. Em votação o processo. Processo 11632/2013, PL 371/2013, Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. 6 votos contrários, senhor presidente. Oito votos contrários, senhor presidente. Na dúvida, no processo de votação, nós vamos refazer a votação.
Todo mundo sentado nas suas poltronas e vamos voltar. Nas cadeiras. Tá bem? Vamos lá, cadê o processo? Tá aqui. Por favor, silêncio que nós vamos votar. Processo 11632 de 2013, PL 371 de 2013, Poder Executivo. Desafeta o imóvel de domínio público municipal, que especifica e classifica como de bem dominical e autoriza a Prefeitura Municipal a permutá-lo com a área de propriedade de trunco ou consultoria limitada e dá outras providências. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5 votos contrários, senhor. Em votação, a votação foi 5 votos contrários. Está aprovado o projeto. Em justificativa de voto, vereador Mota. Senhor presidente, nós defendemos hoje a liberação desta área justamente para quê? Para que seja construído a alça do viaduto do Parque Industrial sentido centro. Nós não podemos ficar todos os dias travado na nossa região ali, porque nós não temos hoje o fator de duplicação. Tá? Essa área é interessante para o município, já foi solicitada pela Secretaria de Transporte, será feito naquele local. Ou seja, a estrutura dos agentes de trânsito e agora também a alça do viaduto e a duplicação do viaduto. Então precisa desta área para melhoria do viário da região sul, sentido cidade. Justificativa de voto, vereador Petiti. Como a vereadora Dulce Rita já falou, o laudo que se encontra no projeto é de 2011. A administração não quer saber nem trabalhar. Ficou 16 longe antes de governo, parecia que estava com gás novo, mas não quer trabalhar nem num projeto que é para fazer um laudo. E, na verdade, essa é a nossa justificativa de voto. Teria que ter um laudo novo. A doutora Ângela mesmo falou que é uma terra nobre para o Parque Industrial, teria que ter um tempo maior para se pensar nesse projeto e vai, de novo, da noite para o dia. E tem mais, né? De 10 votos contrários, agora são 5 votos. Metade sumiu. Sumiu assim sumiu no vento. Cadê os 5 que votaram? Tá todo mundo aqui? Esse é então, mas é engraçado. Disse aqui, ó, 5, acabou, 10 votos, acabaram tendo 5 votos. É uma vergonha como está sendo conduzido isso. Vereadora Dulce Rita. Bom, Justificativa de voto. eu acho que tem que prestar atenção, porque se o laudo é antigo, então, logicamente, a terra ficou desvalorizada. Nós estamos dando área pública e troca. Quer dizer, que está indo mais área pública, porque a área lá é mais barata. O que é isso? Está virando o que isso aqui dentro? Justificativa de voto, vereador Valdir Alvarenga. Senhora presidente, fazer oposição pela oposição é no mínimo estranho a forma que está se comportando a bancada de oposição nessa casa. Veja os senhores e senhoras que estão aí em cima, nos assistindo. Esse projeto que hoje o PSDB está contra é do governo deles. Foram eles que prepararam em 2011 esse projeto, que foi protelado por conta do ano eleitoral, e hoje aqui nós estamos votando, aperfeiçoando o projeto, para que o prefeito Carlinho possa fazer um melhor viário para quem sai ali da região do Parque Industrial, por conta dos grandes e novos investimentos que vão estar acontecendo naquela região, principalmente do hospital regional. E eu francamente fico sem entender aqui a conduta equivocada dos membros da oposição nesta casa, e o que é pior, não respeitando a autonomia
de cada companheiro aqui, que por um instante, por alguma circunstância, teve uma questão de interpretação diferente, ele vai para o microfone dizer que é uma vergonha. É uma vergonha eles próprios não defenderem aquilo que está no projeto, que é a proposta original do partido deles no ano de 2011. Muito estranho a conduta do PSDB nessa casa. Justificativa de voto, vereador Tonhão Dutra. Senhora presidente, a segunda votação desse projeto aqui, eu acho que tem que ter outra votação, certo? Porque não pode acontecer de trocar uma área boa no centro do Parque Industrial, atrás da Clínica Sul, né? Que essa área pode ser mais tarde para favorecer a implantação do Hospital Sul lá dentro, lá, e sendo que essa área perto da Dutra ali pode ser, o prefeito pode até comprar ela ali, mas sem trocar um terreno de lá que precisa, que vai favorecer a comunidade, para poder melhorar as condições de saúde com a criação do hospital estadual que está para ser criado aqui na nossa cidade. Inclusive já foi falar nessa Câmara de Lei aqui, essa Casa de Lei. Ratificando, foi votado por 2 vezes. Com a palavra e aprovado. Vereador Dr. Roniel. Só lembrando, o Hospital Clínica Sul já existe, já está no espaço dele, toda e qualquer ampliação ali já está sendo incapacitada, não há necessidade de ampliar o Hospital de Clínica Sul. Vai vir sim esse hospital, que é governamental, com apoio estadual, regional, e nós precisamos melhorar o viário lá. Eu estou trabalhando para lá, faço coro aqui com o que o Valdir havia falado. Nós precisamos melhorar o viário lá, porque aquilo vai ficar muito difícil de se trabalhar. Em votação, o processo 8484/2013, projeto de lei 281, autoria vereador Dr. Roniel, denomina o trecho entre o viaduto Alfredo Fernandes de Almeida e Júlio Prestes de Avenida Marilice Martins dos Santos. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto. Desculpa, esse processo, só uma questão, tem uma emenda número 1 do doutor Roniel. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado a emenda. Em votação, o projeto 8484 de 2013, projeto de lei 281, autoria Dr. Roniel. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Está suspensa a sessão. Estamos aguardando aqui um outro projeto, então, por uns 10 minutos. Suspensa a presente sessão, você acompanhou a votação dos principais projetos e das emendas propostas pelos vereadores que foram levadas à votação no plenário da Câmara Municipal. Então nós vamos repassar os projetos que foram aprovados a partir desta votação. Presidente, como anunciou a presidente, a vereadora Amélia Naomi, a sessão está suspensa para que novos projetos entrem na pauta de votação ou para que, aguardando parecer, para que possam ser votados. O processo 11633, regulamentação das atividades do professor fora da sala de aula e a incorporação da gratificação de 20% do horário de trabalho coletivo, o chamado HTC. Essas alterações estão no projeto de cargos, carreiras e vencimento do Magistério Público Municipal e foi aprovado na sessão desta quinta-feira. Também aprovado o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a permitir o uso de área pública à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e a permissão de uso se dará para a instalação de 2 estações de monitoramento e avaliação da qualidade do ar no município. Essas 2 estações, então, foram aprovadas. A Câmara também votou e os vereadores aprovaram o projeto de lei que promoveu mudanças no Estatuto Municipal do Servidor Público. A Prefeitura estabeleceu prazo para que os servidores façam opção pelo plano de carreira oferecido, entre outras alterações. Algumas emendas nesse projeto foram incluídas, votadas e aprovadas, outras foram rejeitadas e daqui a pouquinho nós vamos trazer a informação para você de que emendas são essas, para que você possa entender. Então nós vamos repassar o processo
detalhar as emendas e esclarecer melhor para você que acompanha a transmissão da TV Câmara. Também foi aprovado a alteração no projeto de lei do pagamento da licença saúde. Atualmente, o servidor municipal recebe o benefício previdenciário somente após 60 dias de afastamento. A mudança proposta pela administração municipal concedeu agora, a partir de agora, o pagamento quando a licença ultrapassar a 15 dias. A administração municipal justificou que a legislação previdenciária nacional exige a alteração e o projeto também foi aprovado nesta quinta-feira. O último projeto, o penúltimo, aliás, projeto votado e aprovado na sessão desta quinta-feira, agora há pouco, gerou um certo mal-entendido, né? A Câmara votou a permuta de uma área para a instalação da divisão de operação de trânsito. O projeto de lei que veio do Executivo desafeta um imóvel que pertence ao município para permuta com uma outra área de propriedade privada, a área de interesse da Secretaria de Transportes do município, que pretende instalar no local a divisão de fiscalização, operação de tráfego e multas, que atualmente se encontra em área cedida pelo governo do estado de São Paulo, que deverá ser devolvido para o governo do estado. A área da prefeitura tem cerca de 6.500 metros quadrados e fica na rua Icatu, no Parque Industrial. E a área da empresa que será permutada tem 10.000 metros quadrados e está localizada na Avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no Jardim América. Segundo a prefeitura, embora exista diferença entre as metragens e os valores das áreas a serem permutadas, a prefeitura não reembolsará a diferença, não onerando assim os cofres públicos. Por se tratar de alienação de bens imóveis, o projeto de lei deve ser aprovado por maioria de 2/3 dos vereadores, conforme lei orgânica do município. Nós tivemos nessa votação um impasse, uma segunda votação foi chamada pela presidente da mesa, a vereadora Amélia Naomi, e o projeto foi aprovado com apenas 5 votos contrários dos 20 possíveis, ou seja, a maioria dos votos favoráveis. Então o projeto está aprovado. A sessão foi novamente suspensa, ainda alguns outros projetos em votação vão ser debatidos, discutidos e votados ainda hoje. Não se trata mais da 63ª sessão ordinária. Nessa sessão foi encerrada, ela começou às 9 horas da manhã, ela teve o seu período total ocupado até a 1h30 da tarde, por volta de 1h30 da tarde, foi prorrogada por mais 1h30 e depois encerrada e aberta a 14ª sessão extraordinária. Nesta sessão foram aprovados esses projetos. E assim você continua conosco para que a gente...